Opa, que coisa boa estar aqui com vocês. Aqui é para falar que é de mineiro mesmo, né? E que coisa boa mesmo. E Horizonte, né? E Horizonte. E que trem bom, né? Que trem bom é quando a gente junta numa mesa boa para falar de coisas que a gente ama, como é inovação, como é que tecnologia, como é inteligência artificial e tudo isso. Pra gente maravilhosa como você que tá aí, tá vendo isso em um canal de vídeo, ou você também tá ouvindo isso no Spotify ou em um outro podcast aí de áudio. Nossa proposta é estar junto aqui com você por esse tempo, falando sobre tudo que tá nesse horizonte, né? Então Horizonte vou passar a bola... digital, hein? Horizonte digital. Essa ideia é sua, né, Ivan? Que a propósito, a gente compartilha essas coisas há algum tempo, né, Elias? A gente já começou um Norte, que era um jornal, uma época, um jornal... Cara, isso tem 15 anos, hein, 15 cara? anos. E aí, depois de andar uma caminhada junto, né, com amigos, de sermos padrinhos um do outro, filhos na mesma faixa etária, esposas são amigas, e a gente caminhando junto um tempão, a gente resolveu desenvolver esse projeto junto aqui para a gente compartilhar isso que a gente curte, né? Então, Eliezer, vamos lá? Vamos lá. Bom, eu sou Eliezer Ribeiro, sou cientista de dados, mestre em Sociologia pela UFMG e trabalho atualmente como Head de Inteligência Artificial da Provider IT. Sou, entre essas características, né, amigo do Ivan, e a gente está com esse projeto aí há algum tempo, e estamos começando hoje o primeiro episódio da primeira temporada. Estamos muito animados. E aí é com você, Ivan. Se apresente aí, fale mais um pouco. Então, como é primeiro de tudo, né? Você que está vendo a gente, está ouvindo a gente, considere isso na hora de dar um like, de fazer um comentário, de falar um thumbs up assim, vocês estão indo bem. Ou então, não, tipo assim, trabalha melhor isso, olha melhor para a câmera, veja melhor se está no ângulo, no enquadramento, enfim, a gente está aqui é para fazer uma coisa que seja bom para você que está aí. Então, vai lá na nossa descrição, veja se tem lá o @ das nossas mídias, os caminhos que você tiver aí para conectar com a gente. E, por favor, toda opinião, aquela, e mesmo que seja uma crítica, né? A gente está aqui para discutir junto, ouvir junto, então a gente quer contar com tudo isso, beleza? Deixa eu falar de mim também rapidinho. Olha, eu sou jornalista por formação, mas há muito tempo, há mais de 20 anos, eu trabalho com inovação, com desenvolvimento de negócios em hubs de tecnologia. Tá? Então, a gente desenvolve negócios de diversas formas, de diversas maneiras em públicos específicos. Então, se você, inclusive, quiser conectar comigo para desenvolver coisas juntos, a gente vai ser mais específico quando a gente trocar essa conversa. Hoje, especificamente, nesse primeiro episódio da primeira temporada, nesse primeiro encontro, a gente vai falar sobre inteligência artificial. O Eliezer tem muito mais propriedade aqui para compartilhar desse tema, tem fascínio por isso, né? Eu também tenho. Mas uma coisa que eu fico tentando entender, às vezes, primeiro, por que nós, seres humanos, e aí um cientista social falando sobre isso, alguém de tecnologia falando sobre isso, tem muita propriedade para falar, por que a gente é tão provocado e tão interessado com essa temática do que é o artificial? Antes de falar, talvez, da questão que envolve os números, a tecnologia por trás disso, por que a gente é tão fascinado por artificial? E aí diz respeito a um tanto de coisa, não é isso, Elias? Nós vamos discorrer sobre tudo isso hoje, aí assim, a gente vamos seguir um caminho e desenvolver isso ao longo do tempo, e inclusive pegar, né, assim, conceitos do que é inteligência artificial, nós vamos pegar esse fascínio psicológico pelo artificial, pelo novo, pelo futuro, e questões éticas que implicam nisso também, né? Para pensar isso, Ivan, então, assim, inicialmente, assim, o que é artificial, né? Eu lembro que você me fez essa questão, né? O que é artificial? E a gente pode pensar o artificial em oposição ao biológico. Pensar em inteligência artificial hoje é você tentar reproduzir numa máquina o comportamento humano. Basicamente é isso, tá? E aí a gente vem de um longo caminho, porque a gente está vivendo esse hype hoje, a gente vai falar um pouquinho por que a gente está vivendo esse hype agora e não 20, 30 anos atrás, tá? Mas eu quero um pouco definir essa coisa.
a gente artificial é você conseguir fazer essa reprodução. E a gente faz essa reprodução hoje como? Pegando informações de como agem os humanos e reproduzindo essa informação dos humanos nas máquinas. E falar em inteligência artificial tem um tanto de... eu uso uma analogia do guarda-chuva, né? É um guarda-chuva que cabe um tanto de técnicas por debaixo dele e que a gente chama de artificial. Tem um pensador brasileiro, um neurocientista, né? Que ele fala que a inteligência não é nem inteligência e nem é artificial. Mas é um nome muito mercadológico, é um nome muito acertado do ponto de vista comercial. Ele pegou muito. Então, se a gente fala de inteligência artificial, a gente puxa lá desde a década de 50 com Alan Turing, que foi um matemático. Inclusive, tem um filme, O Jogo da Imitação, tá no Netflix, que conta a história dele, como que ele decifrou os códigos dos inimigos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e como que ele transformou isso, falando como que você ia... o que era uma produção humana e o que era uma produção da máquina. E o teste de Turing é você saber fazer essa diferenciação entre o que é humano e máquina. E aí, assim, a gente tem depois disso um longo caminho, porque a gente entende que a inteligência artificial precisou de alguns conceitos, a gente chama de inverno da inteligência artificial, que ficou no esquecimento ao longo de muito tempo. E aí, na década de 60, a gente teve o chatbot Elisa, que foi um chatbot para simular uma terapia. Ficou muito legal, era muito limitado, mas assim, dava para começar a perceber que, poxa, dá para fazer algo que parece que eu estou conversando com um ser humano. Logo em seguida, passou mais um longo tempo, um longo inverno, a gente teve o Perceptron, que foi a capacidade de transformar o neurônio de forma computacional, uma equação que simula o neurônio, tá? E isso possibilitou, no futuro, o desenvolvimento das redes neurais, tá? E aí, redes neurais hoje que a gente tem diversas delas possíveis, né? E aí, depois disso também, nós tivemos um outro longo inverno, e aí nós tivemos as redes neurais, nós tivemos o aprendizado profundo e as redes neurais adversariais que a gente tem hoje com os chats GPTs da vida, não é? Então, a gente tem essa série de desenvolvimentos ao longo do tempo, de indas e vindas e grandes invernos que teve que a tecnologia ela foi ela não vai descartando o passado, ela vai comunicando com o passado, transformando ele e criando coisa nova. Transforma o passado, cria coisa nova. Transforma o passado e cria coisa nova. E isso faz uma evolução muito grande, porque cada vez que a gente tem um novo salto, esse salto é mais alto e mais rápido. Então está tendo uma adaptação muito grande disso. Eliezer, eu fico pensando aí no que a gente falou sobre essa coisa que é temporal, né? A gente está falando você citou muito bem a questão dos invernos, né? As mudanças que acontecem nessa estação. Mas eu ainda fico um pouco, sempre muito curioso, e aí até a sua formação, a sua experiência sensacional como cientista social me faz também questionar o porquê que a gente é tão realmente atraído pelo que é artificial. Fico pensando que, assim, tem algumas percepções da facilidade que isso gera, da urgência, da agilidade das coisas, mas a gente não está muito buscando pelo artificial ao invés desse biológico, desse humano. Como é que a sociedade caminha com tudo isso? Então, vamos pensar nisso primeiro, porque assim, isso traz tem um design atraente, né, Ivan? Quando a gente pega, por exemplo, os smartphones, eles trazem, você vê que é um pensamento, um desenvolvimento por design, para fazer a gente usar aquilo. Então, o smartphone, o carro, o iPad, o computador, tudo isso, assim, tem um design muito atraente. Isso gera uma dependência grande, né? Assim, se você pega, por exemplo, hoje, todas essas redes sociais, elas são feitas para que a gente fique nela ali o tempo todo. E aí gera, inclusive, hoje, uma economia da atenção, que é todo um ambiente para que a pessoa fique atenta ali, fique presa naquela coisa ali, né? Então, a gente tem, assim, desde um design disso, a gente tem uma criação de dependência e tem também a questão de fazer mais em menos tempo de forma mais eficiente.
Então, a gente tem essa coisa de fazer isso, essa construção de eu posso mais. A gente está com esse painel aqui mesmo, né? Para iniciar o nosso programa, não vai ser nem o oficial. Uhum. E esse painel é curioso porque eu não sou editor, né? Eu não sou... Você fala desse aí, do HD. Esse aí, não do HD, do Imenso. nosso programa, né? O Horizonte Digital. Aham. Eu elaborei isso e eu usei pelo menos 3 ferramentas para construir esse painel. E eu não sou nem um editor de vídeo, não sou nem um editor de imagem, mas consegui criar. Então, assim, você pega... eu tenho uma formação hoje de análise de dados. Eu consegui somar mais coisas à minha produção para trazer as coisas aqui. Então, eu acho que, assim, quanto mais a gente mexe com o artificial, mais a gente quer usar ele, mais a gente quer lançar a mão dele para a gente resolver os nossos problemas do dia a dia. Então, assim, de um ponto a gente tem essa facilidade, e do outro ponto a gente tem uma dependência, do outro ponto eu acho que a gente tem também essa coisa do design ser feito para atrair. Então, eu acho que isso é conectado, sabe? E aí você começa a pensar... Voltando especificamente sobre a criação desse vídeo, dessa imagem, né? A resposta que está ali, mais do que a questão estética, ela é alimentada por um tanto de outras pessoas que produziram conteúdos, ou produziram imagens, ou produziram vídeos com buscas semelhantes, né? Perguntas que agradaram-se daquilo, né? Eles se interessaram por aquele tema, acharam que interessante você criar aquela figura do robô, a figura do ser humano dentro de uma sala com aquilo para revelar de que a gente está falando, né? Exato. Então ele te entrega uma coisa que é mais propensa a ser algo que você realmente quer, né? Que atende a sua demanda. E provavelmente também já está vinculado de alguma forma pelas informações que ele gerou à audiência, né? Então, audiência, você que está aí, isso aqui diz respeito ao que a gente está falando? Faz sentido para você? Esse HD faz sentido, não só a abreviação de Horizonte Digital, mas também o HD faz sentido para você? Essa imagem diz respeito ao que a gente está falando? Essa comunicação, eu acho que ela atende um caminho, né? Desde a preparação da produção disso até a forma como isso chega lá. Você tocou num ponto muito legal, porque é o seguinte, você falou de dados. Então, assim, para que a gente tenha inteligência artificial, a gente precisa de dados. Então, hoje a gente está vivendo esse grande momento da inteligência artificial porque um dos elementos muito importantes, a gente precisa de dados. Então, se a gente pegar, por exemplo, você falou, então tem uma série de descrições, quando eu coloco lá no meu comando, né, no prompt, para usar a ferramenta, eu coloco, eu quero criar uma imagem de um homem jovem vestido de maneira casual, conversando com um robô e com as letras H e D na frente. Então, assim, ele vai buscar lá nesse conjunto de informações que ele tem. Então, o seguinte, a inteligência e o artificial é feito baseado em dados. A gente tem que... a gente precisa desses dados anteriormente. E a inteligência artificial, ela só faz aquilo que é treinada para fazer. Tá? Ela é treinada para fazer aquilo ali. E aí a gente pode entrar num outro contexto interessante também, que é o seguinte. Olha, a gente tem esse assunto todo hoje de inteligência artificial, mas você tem uma inteligência que é feita para fazer uma determinada coisa, a gente chama de inteligência artificial estreita. Então, vamos supor, lá na década de 90, a IBM desenvolveu inteligência artificial para jogar xadrez. Ela só jogava xadrez. Depois, a gente tem inteligência artificial que vai prever o clima, que vai prever a venda, que vai prever o comportamento de um consumidor. São todas inteligências artificiais estreitas que fazem uma coisa só. A gente tem uma evolução agora que é a inteligência artificial generativa, que ela pega os dados de treinamento e gera coisa nova, igual essa imagem. Essa imagem que estava aqui, ela nunca existiu, né? Ela foi criada, ela foi gerada como uma novidade. Então, ela é generativa. E aí a gente tem inteligência artificial generativa de voz, de som, de imagem, de uma série de coisas. Então, é um segundo nível de inteligência artificial, que é inteligência artificial que gera coisa nova. Não só reproduz como era na estreita, então, assim, reproduzir um movimento do xadrez, reproduzir um movimento de um robô, mas agora que gera coisa nova. E a gente tem o terceiro nível, que é a inteligência artificial geral, que é uma inteligência artificial que faz muitas coisas e que pode suplantar, superar a inteligência humana. E, assim,
a gente pode pensar sobre os limites dela, mas eu acredito ainda que a gente está muito longe dela, porque para isso a gente precisaria entender primeiramente como que funciona de forma completa a mente do ser humano. E o ser humano é tão complexo, a nossa mente é tão complexa que ainda nós não conseguimos reproduzir isso num robô. Então, acho que a gente tem esse limitador e a gente está nesse pé agora. A gente tem um pouco de medo e tal, mas eu acho que muito por conta de filme, dessas coisas e de peças que tem por aí afora, né? Aliás, Elias, você está falando de uma coisa que eu acho que é um gancho para uma conversa nossa também. É o medo. Porque para aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento acerca de banco de dados e para quem imputa dados, a gente não estaria exposto demais para alguém que poderia manipular uma informação e gerar uma outra imagem? Sim. E gerar uma outra resposta? Tipo, você questiona uma coisa ao invés de ter uma resposta que é a resposta aparentemente a mais correta, né? Ela não ser a resposta que alguém, por ter alimentado esse banco, gerou. Ficou claro para você a minha pergunta? Sim. Então, eu acho que tá... Talvez seja isso, não sei, mas talvez seja esse o medo. Ou seja, como é que isso pode ser manipulado ou manipulável de alguma forma para gerar e criar uma cultura que é totalmente diferente daquela que de fato é? Sim, eu acho que o medo, ele tá muito em voga, até porque, assim, existe também, ao mesmo tempo que uma atração, existe um certo estranhamento. Quando você vê um robô mexendo com você, eu lembro que há uns 20 anos atrás, um colega mostrou uma foto de um cara que parecia exatamente comigo. Eu falei assim, cara, que coisa bizarra. E não era eu, era outra pessoa. Mas agora você imagina você poder gravar um vídeo do Ivan fazendo uma coisa que não é do seu dia a dia, igual a gente viu, por exemplo, o Papa vestido de um blusão da Michelin, assim, todo parecendo, assim, você olha e fala assim, não, isso não é possível, né? Aí você vê, sei lá, o Donald Trump abraçado com a Kamala Harris, assim, e aí fala assim, não, os dois estão em disputa, eles não vão estar abraçados, eles, de repente, cria um vídeo e assim, nós vamos ter esses dilemas muito a partir de agora, porque um dos motivos da inteligência artificial estar muito no hype é que ela chegou no consumidor final. A gente vai falar depois do ChatGPT, né, que foi em novembro de 22, mas assim, qualquer pessoa pode hoje fazer uma conta e ir lá e manipular um vídeo, pode ir lá e manipular uma imagem, pode ir lá e manipular um texto. Se você pega mesmo, você, Ivan, é um jornalista assim, super competente, com, sei lá, com quase 20 anos aí de profissão, você sabe o valor que tem um texto. E aí, assim, quando você pega o ChatGPT, por exemplo, gera aquele texto muito convincente, muito fluente. Você fala assim, cara, que texto bem escrito, né? Assim, e aí você fala assim, olha, o potencial humano foi substituído. E a gente está numa série de dilemas que vão ter, assim, serão inúmeros dilemas e que vão causar medo, estranhamento. Por exemplo, já tem uma empresa americana que está fazendo Thanotobots. O que é isso? É você pegar, por exemplo, uma pessoa que já morreu, Thanatos vem de morte, né? E bot de conversa. Você pega um histórico, então você tem assim, um conjunto de e-mails de uma pessoa, um conjunto de vídeos, um conjunto de mensagem de voz. Você consegue reproduzir aquela pessoa completamente e poder conversar com um parente seu que se foi, né? E assim, qual o limite disso, né? Isso gera muito estranhamento, gera muito medo, e a gente tá nessa fronteira, e a gente tá nesse dilema, e são os dilemas que a gente vai enfrentar agora. Pergunta para você que tá vendo tudo isso aqui, e talvez estranhando um pouco dessa conversa. E aí, você tá pronto para conversar com... sobre isso, né? Sobre isso. Contando o Tobot, né? Eu não sei se a gente tá pronto para isso, não sei o tanto que isso é algo que de fato agrega, né? Mas voltando para o nosso... para quando a gente iniciou a conversa sobre a minha opinião nem que agrega, viu? Eu acho que isso é super questionável. Mas eu quero sua opinião, inclusive, você que está aí. O tanto que, não apenas como usuário, não apenas como quem é defensor, que tanto que isso agrega de fato. Eu fico pensando quando a gente falou do início da conversa, né, sobre a atração pelo artificial. É claro que existe um artificial que está no alimento, que está na imagem, que está em outras áreas, que aí a gente não está falando necessariamente do tech, né? Que facilita, que agiliza a sua vida, que organiza suas coisas, que te dá uma energia rápida, né? A gente está falando de um artificial que pode ser um alimento, que pode rapidamente te dar um input ali para uma coisa que você precisa resolver imediatamente, mas o tanto que isso pode ser danoso em curto, médio e longo prazo. A propósito disso, a gente tem... né, eu sei que a discussão é um pouquinho mais profunda do que isso. Sim. Num outro momento é possível que a gente traga alguém que seja mais técnico disso para falar,
Mas a gente sabe o dano que o artificial no alimento, por exemplo, gerou uma onda de problemas sérios de saúde, né? Isso, aliás, Obesidade. isso é estatística lá nos Estados Sim. Unidos, né? Os órgãos que falam o tanto que comer muito produto artificial gera câncer. E aí vai. Essa discussão não é de agora, ok? A gente vai falar disso em outro momento. Mas me preocupa um ponto, Elias, e eu acho que é bom você trazer essa discussão também, é aquilo que a gente falou. E para onde isso vai? Uhum. Né? Aliás, não sei se é o motivo da nossa conversa agora. A gente vai falar disso em outro momento, ok? Vamos ver se você está pronto para isso. Vamos falar Regular isso. Né? Alguém falar, peraí, chega. A gente não vai mais discutir isso. Existe essa possibilidade nesse universo de bilhões de pessoas? Existe diversos interesses? Existe formas para regular isso de alguma forma? Penso na professora que está recebendo tese escrita por ChatGPT. Uhum. E aí? Quem vai garantir que a inteligência que a pessoa humana realmente está tendo, ela é válida para ela ser certificada como profissional? Sim. Como é que se regula essas coisas? Se é que regula, né? Não sei se é tema para essa conversa agora. A gente pode chegar eu nesse acho ponto. que, assim, merece um programa no futuro. A gente, Aham. inclusive, pode deixar escrito aí que nós vamos falar um programa dedicado a isso no futuro, regulação. Ok. Porque isso, inclusive, assim, no ano passado, se não me engano, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é mineiro, lançou um projeto de lei para ser discutido. E aí, assim, isso veio da mesa diretora para o plenário de uma maneira direta, então isso ganhou uma celeridade para fazer essa regulação. Uhum. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Esse livro, inclusive, que eu trouxe aqui, né, A Próxima Onda, eu tô lendo ele uma parte dele, ele é de um autor do Suleiman, Uhum. que foi o criador da DeepMind. Um dia a gente pode conversar um pouco sobre esse processo da criação da DeepMind, que foi um ponto importante também no desenvolvimento da inteligência artificial. Ele fala da contenção. Então, assim, é possível conter a tecnologia? E aí ele usa um exemplo, a energia atômica, né? Uhum. Que a gente teve um grande avanço. Uhum. Em algum momento da história, os decisores, tomadores de decisão, os cientistas tiveram que falar assim, olha, a gente precisa dar um basta nisso, porque senão a gente está colocando em xeque a humanidade inteira. Uhum. Então, assim, ele fala que não é possível a gente conter a tecnologia de uma maneira geral, porque ela tem um avanço que ela se autoalimenta, não é? Pela própria curiosidade humana, mas a gente, enquanto humanidade, precisa acreditar que é possível conter para que a gente consiga, enquanto humanidade, construir um projeto comum. Uhum. Então, assim, um ponto a minha resposta sobre, não fugindo da pergunta, mas a minha resposta sobre a regulação da inteligência artificial nós precisamos produzir inteligência artificial que sirva aos seres humanos e não os seres humanos sirvam à inteligência artificial. Uhum. Então, a possibilidade, por exemplo, de um adolescente tirar uma foto de uma garota e simular ela nua numa inteligência artificial, isso para mim tem que ser barrado. Uhum. O ponto da inteligência artificial, por exemplo, ser usada para produzir crimes, isso precisa ser controlado. Então, assim, a despeito de um discurso de liberdade, de expressão, a gente ter uma liberdade para cometer crimes, eu acho que, assim, não é por aí. Uhum. Então, assim, a gente precisa usar a inteligência artificial para que a gente produza mais, para que a gente se torne mais produtivo, igual você falou, por exemplo, no caso de alimentos. A gente saiu de uma possível escassez de alimentos com as revoluções agrícolas que conseguiram artificialmente criar sementes mais produtivas, lavouras mais produtivas, que isso, aquela tese malthusiana de que a população cresce exponencialmente, o alimento cresce aritmeticamente, assim, ela não se vingou porque os alimentos foram produzidos e a gente consegue hoje, com uma distribuição mais justa, chegar alimento a todo mundo. Então, a gente, inclusive, precisa, enquanto humanidade, produzir essa condição para que a gente produza alimentos que cheguem a todo mundo. Então, assim, precisamos acreditar que é possível regular para que a inteligência artificial sirva aos seres humanos e não o contrário. E faz todo sentido quando você falou sobre o uso das energias, né? Energia nuclear na produção ela pode ser para a produção de uma arma, né? E a gente sabe que isso é a discussão em todo mundo, né? A primeira imagem que se tem acerca disso é de uma bomba, né?
primeiro conceito é esse. Mas não se fala, por exemplo, do tanto de benefício que o nuclear trouxe, né? A gente existe aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem um centro que trabalha o desenvolvimento dessas pesquisas. Muito importante. E produção de radiofármaco, que o princípio é praticamente o mesmo, tem uma aceleração. Eu não sou profissional técnico disso, mas eu sei que existe lá uma produção que usa princípios parecidos, né? E que tem salvado a vida de muita gente. Da mesma forma, o conceito de fármaco, né? E aí tem, além do conceito de regulação, eu acho que tem a ver o consumo, né? No caso do artificial, quando a gente fala de alimento, a gente fala dessas coisas, tem a ver com o consumo. É claro que eu, pai de 2 meninos, vou ter uma enorme dificuldade de oferecer para eles tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é orgânico, tudo aquilo que é nada artificial. Mas vai chegar uma hora que eu vou ser levado a utilizar disso porque eu preciso resolver um problema imediato. Mas o tanto que eu consigo usar disso para o benefício ao invés do malefício, essa regulação está na minha mão. Pai, enfim, líder da casa. De um pai consciente, né? Mas é um exemplo para isso, né? Da mesma forma, eu fico pensando muito nessas coisas e parte da conversa tem a ver, Eliezer, com o não ter dono, sabe? Tipo, o quanto que a gente pode... E aí a gente começa a ouvir um tanto de discussão aí, tá? Isso vai interferir na política, nas eleições, isso vai interferir no controle de pestes ao longo do mundo, né? Isso nas opiniões. Nas opiniões. Como é que a gente trabalha as teorias de comunicação que a gente fala tanto, né? As manobras que são feitas a partir de um volume de massas, né? Sim. Então eu acho que aí sim tem uma discussão que a gente vai precisar fazer. Não dá para fazer um programa só, gente. A gente sabe disso. A gente está tentando só ter um tempo para iniciar essa conversa. Você já viu que tem coisa boa aqui. E o nosso desejo é que a gente encontre respostas ou boas perguntas para a gente trazer gente que tem mais propriedade para ter respostas. Para pensar isso junto. Para pensar isso junto. Eu gostaria muito de convidar você que está aí para participar com a gente disso. Então vai lá, segue a gente. Né? Curte, compartilhe. Compartilhe, fala da gente. Se você quiser me acompanhar especificamente é @IvanGmendes. É um Instagram, mas isso está em outras coisas também. Eliezer, fala de você. A gente vai fazer, né, Ivan, as nossas... A gente vai criar uma rede social pro HD. Pro HD, e aí vai estar lá, né? E depois... E aí, assim, a gente vai fazer nesse movimento. E aí, uma coisa que eu não queria deixar de passar aqui, que eu acho que dá pra gente daí encaminhando pra gente concluir, é por que a gente está falando tanto de inteligência artificial agora e não lá atrás, né? Não há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Porque nós estamos agora, nesse momento, numa tempestade perfeita. Eu falei que a gente teve essa questão da inteligência artificial ter chegado na mão do consumidor final. Porque antes, muitas empresas já usavam inteligência artificial dentro dos seus processos. E aí, se a gente for pensar, assim, você tinha que ter lá um conjunto de desenvolvedores, de cientistas de dados, que tornava isso muito caro. Agora, você tem, por exemplo, uma ferramenta que junta mais de 10 mil inteligências artificiais nela, essa ferramenta espanhola, um site. Depois a gente coloca esse site na descrição, que você pode colocar lá o problema que você quiser e você vai achar, se tiver solução para esse problema, alguma ferramenta que já existe para isso. Então, esse é um ponto. Mas nós temos uma tempestade perfeita agora com 3 fatores. Nós temos um excesso de dados. Assim, então, nós temos muitos dados a respeito de um monte de coisa, de um monte de comportamento nosso, no limite de que é tanto dado que se produz sobre a gente que é possível que uma máquina consiga predizer o meu comportamento mais do que o meu pai, minha mãe, minha esposa, enfim, um amigo meu que me conhece há 10, 15 anos. Então, dados é a primeira coisa. A gente tem um conjunto de técnicas que já estão sendo elaboradas há muito tempo e essas técnicas estão cada vez mais avançando em quantidade e qualidade. E a gente tem uma capacidade de processamento computacional também muito grande com o surgimento das GPUs e da cloud computer, né? A computação em nuvem, que faz eu processar isso de forma muito rápida. Porque não basta eu ter só 2 coisas e não ter uma. Eu preciso de ter esses 3 elementos. Então, nós chegamos nessa atual condição da história de ter esses 3 elementos juntos e isso, assim, poder um alimentar o outro. Então, cada vez mais nós vamos ter mais dados, cada vez mais essas técnicas vão ser mais elaboradas e cada vez mais a capacidade computacional vai ser maior. Então, assim, não existe chance da gente retroceder nesse ponto, porque uma vez que a gente usa, né, você já usou
uma inteligência artificial, seja ela qual for, você não vai querer deixar de usar ela para facilitar o seu dia a dia no trabalho. Então, a gente está chegando nesse ponto e com uma questão que, inclusive, vai merecer também um programa nosso, que é a questão da energia. Gerar inteligências artificiais gasta e consome muita energia. Uhum. Um chat GPT, por exemplo, que é da OpenAI, a OpenAI paga por dia cerca de $500 milhão de dólares, cerca de $500 milhão em energia. Porque para resfriar processadores, Uhum. para levar energia para esses processadores. Então, assim, a gente vai ter aí, um dos limites também é essa questão de energia. Que é um ponto que pouca gente está falando, mas assim, é um problema mundial, né? A gente sabe que esse tanto de matriz que tem, os danos de uma ou outra, gerar mais produção para atender né, um produto Uma coisa específico, você pode gerar outros problemas, né? Pode gerar outros problemas em outras áreas, né? Agora, Eliezer, a conversa não acaba, né? A gente tem muito assunto aqui para conversar sobre um tanto de coisa. A gente pode entrar nessa questão da ética e dos limites aí, que eu acho que vale a pena nesse programa inicial nosso falar, né? Só uma curiosidade aqui, não sei se você tem essa resposta. A gente gerou essa imagem, que é uma imagem de, sei lá, 3 segundos, né? Como é que a gente... Dá para quantificar um consumo, por exemplo, para a produção de um negócio como esse? Dá. Para gerar uma imagem dessa, eu gasto a mesma quantidade de energia para carregar o meu smartphone numa noite, né? Você vai dormir e você deixa lá carregando. O que ele usou para carregar aqui, ele usa para fazer uma imagem dessa. Essa conta chega, né? Essa conta chega. Você já sabe, então, você que está aí, ó. Você vai gerar uma foto lá, uma foto nova, aquela foto cheia de... você vai gerar um texto novo, alguma coisa, tem um consumo sendo... Esse consumo chega na conta do consumidor lá na ponta, ou isso é uma coisa que a gente faz meio... Para quem paga essa conta, né? Hoje em dia tem muito dinheiro investido nisso e assim, o dinheiro do investidor está sendo gasto com isso. Esse gasto não está sendo repassado atualmente, porque igual isso aí... Não está lá na conta Por exemplo, eu gerei no Leonardo I.O., que é uma ferramenta muito legal, depois vale a pena vocês utilizarem. Assim, eu não paguei nada. Claro. Então, assim, alguém pagou, que não fui eu, e aí, assim... mas essa conta vai chegar. Essa conta chegou e vai chegar. Né? Essa conta vai chegar. E não é só a conta da eletricidade, da energia disso, obviamente, né? Tem outras coisas aí. Mas, Eliezer, direito de imagem, uma série de outras coisas, né? Você vai pegar, por exemplo, um Machado de Assis, por exemplo, que o texto é todo imputado para fazer aí uma geração de texto tipo o Machado de Assis. Assim, o direito autoral disso. O Machado até que não é um problema, que tem mais de 100 anos, então virou domínio público, né? Mas a gente tem muita coisa aí, por exemplo. A gente teve o ano passado a greve dos roteiristas do cinema americano, né? Porque se pegou, por exemplo, o roteiro de um autor lá, e você pode imputar esse roteiro inteiro e falar assim, eu quero que você gere um novo filme com esse roteiro de acordo com o Scorsese, de acordo com o Coppola. E aí você pode gerar algo completamente novo, e assim, e os direitos dele, assim, esses dados que foram imputados lá, assim, quem assim, vai pagar para ele ou não, né? Estava pensando aqui também você falou sobre, né, em algum momento você comentou sobre, né, o humano produzindo e o artificial produzindo, e aí a gente vai ter um outro programa também que vai falar sobre os memes da artificial, né? E aí eu vi no texto de um jornal conhecido, mas um jornal impresso, e que o lead, né, que é o primeiro texto lá em cima, estava assim, eu sou um jornalista tal, escreva sobre isso, né? A pessoa não se deu ao trabalho de editar o lead, né? Nem lê o negócio direito, né? Então, existe um tanto de risco aí. Mas 2 perguntas para a gente talvez encerrar esse primeiro bloco e a gente pode voltar depois a falar sobre isso num ponto específico, ou talvez você quiser responder nesse ponto, que é, primeiro, você falou sobre a questão das estações, né? O inverno, é o verão, é a primavera, é o outono. Em que fase a gente está, se a gente for considerar hoje, 2024, em relação à inteligência artificial? Eu acredito que a gente está naquilo que a gente chama de expectativas elevadas. E aí onde a gente tem um grande investimento, a gente tem uma grande admiração com relação a isso. E aí existe uma curva, né? Chamada curva de Gartner, que vai fazer que são as curvas da tecnologia, né? Então, primeiro você tem a inovação,
ela ganha grande notoriedade, você chega num topo, a gente tá nesse topo agora. Tá todo mundo falando disso, tá todo mundo investindo nisso. E aí depois tem o vale da desilusão, que aí vem uma série de problemas, problemas que inclusive a gente não tinha pensado ainda a respeito. E aí aí é polêmica, é debate, é conflito, é questão legal de regulação e tal. Aí tem o Vale da Desilusão. Eu acho que a gente caminha para esse Vale da Desilusão, mas a gente não está lá ainda, né? Porque a gente está vendo muitas startups recebendo grana. E assim, mês passado mesmo, a startup do cara que saiu da OpenAI tem 16 funcionários. A startup tem 3 meses, recebeu um investimento de $1 bilhão. É muita coisa. E aí a gente tem, então, o Vale da Desilusão e depois a gente tem subindo novamente, que é um tempo onde a tecnologia ela se abranda e as pessoas acostumam com ela e aí ela se torna eficiente e contínua, não é? E aí isso vale, por exemplo, para comparação com o computador. Então, assim, surge, né? Todo mundo investindo, vem um tanto de problema, aí até que chega e estabiliza. Né? A gente tem a internet, que, olha, todo mundo falando de internet, aí a gente teve a bolha da internet no final dos anos 90, todo mundo investindo em internet, até que veio, né, a chamada bolha das .coms, né? No final dos anos 90, que, assim, a expectativa foi muito maior do que o retorno que ela traz. E a gente vai falar nisso no próximo programa, sobre, assim, quanto tempo que vai durar a inteligência artificial. Né? Essa seria a minha próxima pergunta. Não, então, assim, esse vai ser o nosso próximo programa, né? Assim, qual que é o tempo da inteligência artificial, assim... Eu só não queria deixar de falar ainda nessa primeira etapa nossa sobre as questões éticas que entra aí a questão do trabalho, da substituição do ser humano, a questão dos limites, que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso para a gente fechar esse programa. Então, assim, eu penso a inteligência artificial não como uma substituidora do ser humano, mas a inteligência artificial como sendo uma somatória da capacidade humana. Então, assim, humano mais IA, não o humano sobrepondo a IA. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter a inteligência artificial ou a tecnologia de uma maneira geral, porque assim, a automatização já está vindo aí há muito tempo antes da inteligência artificial, afetando empregos de classe média, empregos de escritório. Então, a gente vai ver, por exemplo, a inteligência artificial afetando advogados, administradores, médicos, são todas profissões mais de classe média e que até então não tiveram uma afetação, porque tem um quê de humano ali muito importante, muito relevante, mas essas profissões vão ser profundamente alteradas pela inteligência artificial. E aí, assim, não substituindo, mas somando. Me fala, assim, umas 3 profissões que, ao seu ver, assim, na sua opinião, vai ter um grande impacto. Olha, advogado. A gente pode, por exemplo, pegar agora todos os acórdons, né, que existem e você pode jogar dentro de uma IA, processar isso fazer uma tese. E criar uma nova peça baseado naquilo. Antes você tinha um trabalho colossal para fazer isso. A questão médica, né? Isso vai ser principalmente consultas e algo desse tipo. A gente já tem uma realidade, né? Se você pensar na telemedicina, essas coisas todas já estão aí, né? A telemedicina ainda tem um atendente humano do outro lado, né? Assim, Mas é um primeiro passo para que você tenha uma conversa depois com um doutor digital, um negócio assim? Com certeza. Mas aí, assim, tem um tanto de regulação que vai implicar nisso, mas se a gente pegar, por exemplo, hoje, o médico gasta muito tempo fazendo o quê? Preenchendo o prontuário. Nós já temos projetos... do resultado do exame, aquela coisa toda. Né? Nós já temos hoje projetos, por exemplo, de pegar um Alexa e colocar um Alexa no consultório para, enquanto o médico está falando o seu nome, o que você está sentindo e tal, e aquilo ir preenchendo automaticamente e o médico poder gastar esse tempo com o paciente. E aí já fazer o processamento e falar assim, olha, esse cara pode ter isso, isso, isso e isso. E aí já imputar isso pro médico e o médico falar assim, olha, tá, de acordo com a minha experiência, isso e isso. O que, inclusive, pode ser uma oportunidade. Quando você fala, por exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, né? Um país que tem os problemas todos que a gente tem
né, gigantescos em relação às filas, né? Sim, E o tempo é totalmente importante nisso. Se você pensar que você pode ganhar um tempo ali É claro que tem esse valor, que a gente tem que observar tem como um que valor considerar. positivo, né? Sim. Mas, de fato, é algo que vai mudar muita coisa para o profissional, né? Naturalmente vai mudar para o profissional, o valor dele, né? E aí eu fico pensando assim, aí não é questionamento sobre isso. Eu me lembro, aí mudando um pouquinho, vou voltar nisso, mas dando um testemunho rápido, 2008, naquela crise da bolha imobiliária americana, Uhum. eu era diretor de redação de um grande jornal aqui do Brasil. E cuidava de redação, tinha um time que produzia texto, que saía para buscar notícia, aquela coisa toda, né? Então tinha todo um ritmo, uma produção, que era uma produção que envolvia produção gráfica, diagramação, depois uma edição, uma impressão, e aí isso gerava um material impresso que chegava na porta da sua casa lá no outro dia de manhã, você pegava aquele livro, tinha um cheiro da tinta, uma E coisa no outro maravilhosa, dia, né? que você fazia do outro dia. É inimaginável pensar isso hoje, numa era em que a informação É digital. digital, é rápida, né? E tudo bem, tem o questionamento sobre a assertividade, a qualidade disso, né? Outro ponto, profissional do jornalismo. Uhum. Teoricamente, seria, para mim, a coisa mais assustadora, não tinha essa observação lá. É o terceiro profissional que Você ia ia me comentar. é o jornalista. É, o Né? jornalista. Assim, o jornalista vai ter um impacto muito grande na produção de texto, na edição, né, numa série de coisas. Do meu caso lá, né? Eu percebi isso, né? Eu percebi, acho que eu vi esse horizonte assim acontecendo, e por um tanto de coisas que aconteceu comigo e tal, comecei a migrar. É por isso que hoje, além de jornalista, eu trabalho com desenvolvimento de negócio, inclusive de tecnologia. Então, você não acha que passa também pela percepção do impactado, né? Aquele que, de alguma forma, vai chegar em se preparar melhor, absorver melhor as coisas que estão aí, ver com oportunidade essas coisas? Sim, exatamente. Você que está aí no dia a dia, você precisa pensar isso e se adaptar. A gente vê que até o desenvolvimento da espécie humana, enquanto espécie nesse mundo, é de adaptação. A gente superou as outras espécies, como o Homo neanderthalis ou outra coisa, porque a gente se adaptou melhor. Então, assim, é um fato, a gente precisa se adaptar a isso e saber moldar isso, porque isso me afetou também, de alguma maneira. Por exemplo, eu fui professor universitário durante 10 anos. E eu vi o EAD diminuindo as minhas aulas. Eu falei assim, cara, eu preciso ir para outro lado para fazer outra coisa, porque, cara, por mais que a minha aula fosse boa, uma aula do YouTube é muito boa. Assim, o cara tinha que ir na sala de aula para me ver. Agora, o cara pode, de casa, ele ter acesso ao mundo inteiro. Então, assim, as pessoas precisam se adaptar, porque senão, assim, é um chavão, né? Que, assim, a inteligência artificial não é maior que o ser humano, mas um ser humano com a inteligência artificial vai ser maior do que um ser humano sem uma inteligência artificial. E aí vale para tudo, né? Quando a gente fala sobre... Para todas as profissões. Sobre saber, inclusive sobre saber como é que se aproveita a onda, né? Exatamente. Eu acho que tem um ditado antigo que pode ser que se aplique, você pode falar melhor sobre isso, que é enquanto alguns choram, né? Outros vendem lenços, né? A gente tem oportunidade, você aí tem oportunidade. Aliás, deixa eu te pedir, você, meu amigo que está assistindo esse podcast ou está ouvindo esse podcast, manda uma dica, um comentário sobre como é que você percebeu esse dia de hoje, esse encontro nosso. Isso vai afetar você na sua profissão? Como é que isso vai afetar você? Como é que você percebe isso? Dá uma dica para a gente trazer alguém aqui mais técnico para debater um tema, para a gente conversar um pouco melhor. O que você acha? Pode ser? É isso aí, é uma boa. Eu acho que a gente fecha por aqui. Eu queria só, mensagem final, agradecer muito a audiência de vocês, foi muito legal. Eu estou muito animado com isso, com esse dia, né? Tava com uma expectativa muito boa. A Inércia Studios recebeu a gente aqui. Eu queria fazer um agradecimento especial ao John, ao Felipe, que está aqui no trabalho aqui de manipulação das câmeras e tudo mais. E queria falar que eu, como head de inteligência artificial, hoje tenho uma equipe de cerca de 30 pessoas comigo, de um hub de inovação, onde a gente presta serviço disso. A empresa que precisar, conte com a gente para fazer isso. Estamos aí para conversar. Conversar não cobra, não dói, não gasta. Isso aí. Vale a pena. Então, assim, nós estamos a essa disposição. Então, faça contato com a gente, que a gente está aí. E comente, dê sugestões para novos programas que a gente está... Esse programa saiu da cabecinha do Ivan, né? Que é um excelente comunicador, mas pode sair da sua cabecinha que está aí nos ouvindo. Algumas dicas, né? Então, vou aproveitar minha oportunidade também para falar o seguinte... a gente tem um time que desenvolve negócios em várias partes e eu quero conectar com você também para isso, né? Acabei de receber uma provocação de alguém que tem desenvolvido, né, um negócio com o uso da inteligência artificial
para narração de livros, é o tal do audiobook. Né? E a gente está pensando lá como é que isso vai se dar e onde é que a gente vai plugar essas coisas. Pode ser que você tenha uma ideia super legal, conecta com a gente aqui, conecta comigo para isso também, ou se for com o Eliezer, da forma como a gente gerar isso aqui, a intenção é que a gente agregue valor e seja bom para todo mundo, beleza? Vamos dar um tchau por enquanto? Trocar de roupa, né? E pensar no próximo. E eu espero que tenha sido muito bom para você, que faça muito sentido esse dia de hoje. Obrigado, Eliezer, pela oportunidade. É muito bom estar com você. Muito obrigado, irmão. Valeu Vamos demais. juntos. Vamos Primeiro, lá. hein, cara? É isso aí. Saiu.